Ele foi alvo de bullying durante toda a sua vida por causa da sua aparência. Mas um dia, ele encontra um portal misterioso que muda completamente sua vida. O episódio começa com um garoto que sempre se sentiu excluído, mas mesmo assim queria poder ajudar alguém. E enquanto caminhava por uma rua, ele ouve uma voz feminina em apuros. Apesar de se sentir nervoso, ele reúne coragem e chama a atenção dos agressores. No entanto, eles começam a insultá-lo por causa de sua aparência e partem com tudo pra cima dele. Ele acaba sendo espancado até a polícia chegar e fazer os valentões saírem correndo, mas graças ao que ele fez, a garota fica segura. Ela tenta ajudá-lo a se levantar, mas ele rejeita sua ajuda e sai cabisbaixo, dizendo que está tudo bem. No caminho para casa, ele relembra as palavras de seu avô que o ensinou a ser gentil e ter coragem. Mas ao chegar em casa, ele se depara com sua garagem pichada, revelando um pouco da relação conturbada com sua família. Seus pais o desprezam por sua aparência, enquanto seus irmãos são mimados e bem tratados. No ensino médio, o bullying se tornou ainda mais intenso, deixando sua vida muito pior. Seu avô era a única pessoa gentil com ele, mas infelizmente ele veio a falecer há pouco tempo. Nosso protagonista acabou ficando sozinho e mais triste. No entanto, seu avô deixou uma herança para ele. Seus pais tentaram tomar tudo, mas as preparações do avô garantiram que ele pudesse continuar com ela. Após esse episódio, seus pais o abandonaram completamente e ele precisou trabalhar para se sustentar. No dia de sua formatura, enquanto todos celebravam, ele chorava escondido, observando todas as ofensas escritas em seu caderno. E ao tentar sair correndo pelos fundos, é derrubado por um grupo de valentões que o persegue, afirmando que mesmo formado, ele continuaria sendo o saco de pancada deles. Embora diga que está atrasado para o trabalho, eles não se importam e começam a espancá-lo. Enquanto isso, seus irmãos observam de longe, debochando da sua situação. E quando finalmente consegue se levantar e chegar ao trabalho, ele acaba demitido por conta da demora. Após chegar em casa, ele encara seu reflexo no espelho e desaba em lágrimas, desferindo um soco contra o espelho de pura raiva. Mas mesmo com a mão ferida, ele continua socando com toda sua frustração. Porém, em meio a essa confusão, ele acidentalmente abre uma porta giratória e acaba dentro de um quarto que tinha vários objetos misteriosos. Ele menciona que seu avô costumava viajar pelo mundo e colecionar coisas, mas nunca tinha visto nada parecido antes. No final do quarto, ele avista uma porta e é atraído por ela. Ao abrir, se depara com uma sala simples contendo apenas uma mesa e uma estante. Enquanto examina o ambiente, uma tela misteriosa surge diante dele, revelando que ele estava num mundo completamente diferente e que somente ele poderia acessar por meio daquela porta. Observando suas informações de status na tela, ele percebe que tudo está no nível 1. No entanto, ele possui alguns pontos de habilidade e decide colocar na skill de caixa de itens, acreditando que ela pode ser a mais útil. Após isso, ele abre a janela do local e se depara com uma densa floresta banhada pela escuridão da noite. Ele acaba notando que é uma carta sobre a mesa, porém está escrita no idioma nativo daquele mundo. A tela de aviso surge novamente, revelando uma habilidade de tradução. Ele a utiliza e descobre que o autor da carta era o antigo proprietário da casa. O dono deixou aquele lugar e tudo o que há nele para quem o encontrasse. E devido à transferência de propriedade por meio de mana, apenas ele teria permissão para entrar. Além disso, é mencionado que um sábio deixou tudo aquilo especificamente para ele. Mas o protagonista não consegue nem ao menos imaginar quem poderia ser. Sinceramente, que bicho tapado. Dando uma olhada ao redor, ele pega uma espada entre várias outras. Decidido, ele sai da casa com a espada nas mãos. Porém, fica em dúvida se todo aquele espaço ainda seria considerado sua casa. Nesse momento, uma mensagem de aviso aparece, confirmando suas dúvidas e concedendo a ele uma habilidade iniciante do sistema. A partir daí, ele começa a experimentar várias armas diferentes e em seguida, guarda elas na caixa de itens. De repente, um grito ensurdecedor assusta o protagonista. Ele percebe que é um monstro enorme tentando atravessar a barreira de sua casa, mas sem sucesso, pois apenas ele tem permissão para entrar naquela área. Se sentindo seguro, o protagonista usa sua habilidade de avaliar o status do monstro e assim descobre que se trata de um ogro de sangue de nível 300. O ogro arranca uma árvore e arremessa, mas a barreira de sua casa o protege mais uma vez. Determinado, ele decide arremessar sua lança com toda a sua força. No momento em que a lança atinge o alvo, um enorme buraco se abre no corpo do ogro, deixando o protagonista atordoado com o que acabou de fazer. Ao verificar seus próprios status, ele percebe que alcançou o nível 100. Ele percebe também uma série de itens que o monstro deixou cair, além de muitos pontos de habilidade que ele poderia usar para melhorar seus status. Após todas essas conquistas, ele se sente exausto e decide retornar para casa. Mas antes de partir, uma notificação surge na tela, perguntando se ele deseja converter tudo o que conseguiu em dinheiro real. A cena muda e vemos
seu corpo passar por uma transformação extremamente dolorosa durante a noite, fazendo ele gritar intensamente. E na manhã seguinte, vemos o protagonista completamente diferente. Ele olha para seu abdômen e fica confuso, mas mesmo vendo e tocando, ele não se dá conta da mudança, e o espelho também estava quebrado, impedindo ele de notar algo que nem precisaria de reflexo, até porque agora ele consegue enxergar o próprio Bom, ele vê que não tem nada para vestir e usa as roupas que o sábio havia deixado para ele. Na manhã do dia seguinte, ele volta ao outro mundo, mesmo sem perceber que se transformou em uma pessoa completamente diferente. Ele nota casualmente que seu campo de visão parece um pouco mais alto, mas não dá muita importância. Então, ele segue com suas novas atividades diárias, cuidando da sua horta e enfrentando monstros que surgem nos arredores, coletando os drops raros que deixam ao serem derrotados. Seu nível atual é 150, e ele continua ganhando dinheiro trocando por itens dropados. Com esse dinheiro, ele decide comprar um novo uniforme, tira suas medidas e faz uma encomenda personalizada. E ainda assim, ele ainda não notou nada de diferente. Meu Deus, a partir desse momento, ele passou a ir todos os dias a esse outro mundo, explorando os arredores ao ponto de esquecer da dor que era a vida real, e também o inferno que seria o primeiro dia de aula que estava para chegar. E com o passar do tempo, ele ganha experiência e passa a entender como lutar contra os monstros. Quando finalmente retornou à escola, no primeiro dia de aula, as pessoas ficaram admiradas com o nosso protagonista, mas ele não percebeu e seguiu diretamente para a sala de aula. Ao chegar lá, foi abordado pelos mesmos valentões de sempre. Todos os traumas e medos voltaram à tona, fazendo ele gaguejar em sua resposta. Os valentões queriam saber quem ele era, e pela primeira vez, nos é revelado seu nome. Seu nome era Tenjo Yuya. Todos ficaram completamente surpresos e descrentes com o que ouviram, tanto os valentões quanto seus irmãos que observavam da porta. Ninguém ali conseguia acreditar que aquele cara era o mesmo de antes. Na hora do intervalo, ele corre para dentro do banheiro, como sempre fazia para escapar do bullying, mas, ao se olhar no espelho, leva um susto com a sua nova aparência. Mano, o que ele tinha de gordura, agora ele tem de tapado. A cena corta para ele sendo pressionado contra a parede por seus irmãos e a gangue, que perguntam sobre o que ele havia feito para mudar assim. Eles então humilham o protagonista, dizendo que alguém como ele jamais poderia ser superior. Com isso, uma limusine para na rua e sai uma linda garota que chama pelo nome do protagonista. Se você quer uma parte 2 desse vídeo ou até mesmo um vídeo mais longo, é só deixar um comentário pedindo e clicar no like para que eu saiba que vocês estão curtindo. Você também pode enviar sua sugestão de anime para virar vídeo de resumo aqui no canal. Seu comentário vai aparecer no vídeo destacado. É isso, e até o próximo resumo.